mostrar as voltas que o linho dava antes de chegar ao tear, que, como se sabe, eram muitas e muito penosas. É claro que qualquer coisa para semear é preciso lavrar a terra, e para a lavoura do linho obrigava que a terra ficasse muito lisa. Por isso eram passadas 2 grades para que não ficassem grandes covas e o linho ficasse bastante à superfície, porque nenhuma semente deve ter mais enchimento de terra do que a sua grossura, e como se vê, a semente do linho é muito fina, não sendo, portanto, aconselhável ficar muito funda para não demorar muito a nascer. Esta semente era guardada nesta saquinha de pano, onde a sua semente, trazida nesta saquinha, era depois lançado nesta cestinha, da qual se lançava para a terra. Era a primeira fase, a sementeira do linho. O linho, depois de nascido, tomava este aspecto, e nesta fase era preciso regá-lo, era preciso sachar e mondar, para que ele crescesse em boas condições e chegasse à maior altura possível. Havia 2 qualidades de linho: o linho galego mais pequeno e o linho mourisco, que era maior, semeado no inverno, que é o caso deste, embora tivesse sido semeado fora de tempo, permitiu-nos estar agora aqui nestas condições. Da planta do linho era depois feita a rinca, e a rinca era a operação que antecedia a vinda do linho para a eira, onde ia ser ripado. Isto é, os homens punham-se uns de cada lado do ripo e iam passando o linho para largar a bagarela, e do outro lado para largar os caules, ou seja, a raiz. Acontecia aqui que muitas vezes as raparigas, para quilhar os rapazes, davam nós no linho, e depois era preciso fazer muito esforço para que o linho pudesse ser ripado. Outras, porém, punham ovos só, e os rapazes borravam-se todos quando apanhavam o linho para ripar. Em contrapartida, os rapazes, no fim, procuravam caçar as raparigas para as fazer sentar aqui o cu em cima do ripo. Mas não se pense que eles eram tão mauzinhos como isso, porque eles não queriam os cus estragados, que aquilo era para aproveitar depois. E, portanto, eles punham umas panadinhas de linho por baixo, para aquilo não magoar muito. O pior era quando o feitiço se virava contra o feiticeiro, porque havia mulheres de pelo na venta que agarravam os rapazes que estavam lá com o cu em cima, aí era sem linho nem nada. A poesia popular associava-se aos trabalhos do linho, e no ponto que estávamos agora a referir, aparece esta: quem me dera ser o linho que vós na roca fiais, quem me dera tantos beijos como vós no linho dais. Era o momento em que a fiadeira vai com os dentes compor o linho. E então a fiadeira respondia: se eu hoje te desse um beijo, tu amanhã outro querias. Andava sempre a pedir um beijo todos os dias. A operação seguinte era tirar o linho da eira para colocar no poço. Era posto no poço ou no rio, e quando se diz poço, poderia ser uma represa de água. Era posto em pequenos molhos e por cima colocavam-se tábuas carregadas com pedras, para que no momento em que o linho começasse a apodrecer a parte linhosa, não viesse ao de cima e estivesse, portanto, sempre mergulhado, o que poderia levar entre 8 a 20 dias, conforme ele apodrecesse mais cedo ou mais tarde. Depois era tirado do poço e levava-se para o monte, onde em plano inclinado era estendido para secar, como aqui se vê, era espalhado e estendido para secar. E na altura em que fosse posto a secar, largava cá um pivete que tresandava. Quem passasse junto do linho, aquilo fedia que tolhia. E depois daí, depois de seco, vinha para a eira. Na eira era malhado para o amaciar e ser mais fácil colocá-lo no moinho. Depois de amaciado na eira,
com o malho, ele seguia para o moinho, mas também poderia ser macerado com um maço de madeira do tipo dos calceteiros. No entanto, esta forma de pisar o linho só acontecia se fossem pequenas quantidades ou quando os meios monetários não dessem para ir pagar ao moinho a cota que lá devia ficar. E temos agora aqui então uma reprodução do que era o moinho do linho, mais conhecido na zona por engenho do linho. Aqui era moído, entrava por este painel que aqui tem e começava a rolar a toda a volta. Havia aqui uns roletes dentados que encaixavam no tambor, também ele dentado, e que faziam triturar o moinho sempre que passava à volta, para que o linho fosse mantido sempre sob pressão, para não ser moído irregularmente. Estas cordas davam toda a volta sobre as fixações dos roletes e iam aqui adiante ficar suspensas daquelas pedras que faziam o peso suficiente para manter sempre o linho apertado. Quando o linho começava a ficar pronto a servir para ser tirado, voltava a sacar pelo mesmo sítio, agora começando a esticar até aqui, as pontas que partiam e ele tirava aquilo em madeixa. Que daí seguia, é bom que se diga que neste momento terminava a fase em que o homem tinha ação direta na preparação do linho. A partir daqui o linho era entregue às mulheres que iriam agora trabalhá-lo em termos de exclusividade. Da hora em diante não volta a aparecer a mão do homem no linho. Do moinho vinha para o espadadoiro e era aqui que começavam os grandes serões de linho. Como se vê, o espadadoiro é esta parte que tem uma tábua aguçada e a espadela, que é este utensílio, servia para lhe retirar toda a parte linhosa que o linho traz ainda do moinho. Neste momento, o que está a sair da espadela são os tomentos. Os tomentos é a parte mais grossa que o linho tem, embora já misturado com fibras. Mas como as fibras aqui ainda não estão suficientemente lisas para ir à roca, nós tínhamos a passagem ao sedeiro. Sedeiro, que significa como pôr em seda, isto é, pôr o linho de tal forma macio que fosse capaz de se fiar em fios fininhos para os trabalhos mais finos, como toalhas, roupas e outras coisas semelhantes. Mas aqui também ficava um produto que também era utilizado depois, que era a estopa. Tanto a estopa como os tomentos eram passíveis de ser depois tecidos mais tarde. Simplesmente já era para trabalhos mais grosseiros ou para gente de menos posse. Dizia-se até, coitados dos criados, dos labradores, que têm de aguentar com as camisas de tomentos, porque aquilo fazia cá uma comichão no corpo que era de estalar. Então, passado do sedeiro, o fio segue para a roca. E na roca começa o fio a tomar forma. Esta senhora vai fazendo girar o fuso, que torce o fio para o tomar mais fino e de vez em quando vai mesmo com os dentes compor a textura do fio para o desenmaciar das partes mais grossas que vêm acopladas a ele. E antes de continuarmos, vamos fazer referência a uma cantiga que encaixa perfeitamente neste momento.